Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética da Rede de Mobilização Missionária. No vídeo devocional de hoje eu quero falar com você sobre a continuidade do nosso tema de ontem. Profetas, homens e mulheres de Deus, intercessores, servos, filhos e filhas de Deus não podem perder de mente a perspectiva de sua humanidade. Somos sim espíritos vivificantes. Deus nos ungiu, nos catalisou, nos capacitou e nos transbordou o cálice com o poder do seu Espírito Santo. Mas continuamos tendo o cromossomo de Adão. Somos semente de Adão. Temos ainda arquétipos malignos, espíritos perseguidores familiares. Existem desenhos e constelações de iniquidade que tendem a se repetir e cabe a nós, pelo exercício do livre-arbítrio, pela plena comunhão com o Espírito Santo de Deus e inspirados pela palavra de Deus, dizermos sim ou dizermos não a esses arquétipos, a essas constelações familiares, a esses demônios que nos perseguem, tentando reproduzir aqui e agora, pelo nosso exercício do livre-arbítrio, pecados e estruturas de iniquidade que marcaram o nosso passado, os pais, avós, bisavós e tatravós. Bom, eu quero que você tenha em mente que o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento interpessoal uns com os outros muitas vezes é marcado de vaidade, de alma. É muito difícil você entender o que é o Espírito de Deus falando, o que é o Espírito do homem de Deus falando, que é totalmente diferente do Espírito de Deus falando, o Espírito do homem falando, e o que é a alma. A alma, a opinião pessoal, a vontade, o desejo, os sentimentos do homem falando em nome de Deus, gerando sempre uma sugestão, uma indução, uma inclinação psicológica, quase que uma manipulação em alguns casos. Bom, muitas pessoas estão amarguradas com a convivência na igreja local porque foram feridas. Às vezes elas estão acreditando que Deus falhou com elas, quando na verdade quem falhou com elas foi o profeta que profetizou abobrinha. Outras vezes foi um demônio mesmo, um espírito de engano, que entrou por uma raiz de amargura, por uma raiz de rebelião, por uma rebelião que se floresceu em forma de obstinação e teimosia. E aí esse profeta famoso, esse pregador, ele impôs as mãos e impartiu uma semente de independência, uma semente de orfandade. Quando você foi ver, você perdeu a conexão com o altar, perdeu a conexão com o útero que gerou você no seu ministério, no seu chamado, na sua função de diácono. Subiu um monte para orar como obreiro, desceu como bispo, como apóstolo, como profeta e tantas outras esquisitices que eu tenho ouvido falar nos dias de hoje. Bom, não pense você que isso vai ficar barato. Não pense você que isso vai ser fácil. Não pense você que Deus vai empurrar com a barriga. Não pense você que você não vai colher a semente de imaturidade que você tolerou. Porque às vezes você não semeou essa semente de iniquidade. Às vezes você apenas tolerou. E quem tolera Jezabel fica enfermo e é colocado sobre uma cama junto com Jezabel. Tocarei nos seus filhos para que se arrependa. Não se arrependeu. Tocarei nela e nos que se associaram com ela. Então uma coisa é você pecar e manipular ativamente, outra coisa é você pecar e manipular passivamente, outra coisa é você não pecar, simplesmente tolerar o que o Espírito de Deus deu revelação e discernimento no seu espírito que estava errado. Não pense você que você vai ficar impune. Com pesos e medidas diferentes, as engrenagens de justiça e juízo são acionadas. O perdão, o arrependimento, a graça, o clamor, a súplica, a misericórdia é poderosa para apagar todo esse lixo do passado e abrir um novo tempo, uma nova estação, uma janela de aceleração, de cura, de libertação, de maturidade, de resultados extraordinários debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Você já ouviu falar na Arca de Noé? Às vezes conviver numa escola de profetas, se relacionar numa igreja local, numa comunidade terapêutica, numa comunidade de oração, numa comunidade de profetas, é semelhante à Arca de Noé. A Arca de Noé, durante 40 dias, 40 noites, chuva intensa, quase mais de um ano, até que o volume das águas diminuíssem e eles pudessem abrir as portas e sobreviver, ela se tornou o ambiente mais seguro para sobreviver no planeta Terra. A igreja é isso. Uma comunhão e um relacionamento de mentoria entre intercessores, profetas, um grupo de WhatsApp, uma videoconferência à noite, uma aula online, um culto online, uma igreja online para você se inscrever e participar todas as semanas online, mandando seu dízimo, sua oferta. Ela é muitas vezes uma Arca de Noé.
Muitas vezes ela é essa arca de salvação, arca de escape, a arca de livramento. Mas você já parou para pensar milhares de animais, centenas, dezenas de espécimes, classes, filos, ordens de seres vivos, da fauna. A flora não foi recolhida, ao menos o texto não fala de terem salvado mudas de orquídeas, por exemplo. Mas esses caras em estado de hibernação, comendo, dormindo, fazendo xixi, fazendo fezes, produzindo excreção, produzindo aromas, produzindo cheiros. Você acha que foi a primeira semana cheiroso, segunda semana tolerante, na terceira, quarta semana, nem Noé, nem os 8 habitantes da arca, né, os seus filhos, esposa, noras, queriam respirar aquele oxigênio, queriam sentir o cheiro da bunda do elefante, queriam sentir o cheiro do pelo do leão, queriam sentir o cheiro da baba que saía da boca, do nariz da girafa, ou do camelo, ou de qualquer outro animal. Você acha que eles não sentiram nojo? Você acha que eles não sentiram vontade de vomitar? Você acha que eles não sentiram vontade de pular fora da arca? A igreja é exatamente isso. Conviver em comunidade, numa relação de profetas, em processo de amadurecimento, ferro afiando ferro, pedra amolando pedra. É exatamente isso. Há momentos que você enche o saco de mim e não quer mais assistir esse YouTube. E há momentos que eu encho o saco de você e não quero mais produzir conteúdo todo dia para você ser edificado. Esta é a dinâmica da igreja, a Arca de Noé. Mas apesar da nossa humanidade, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos medos, dúvidas, apesar de estarmos todos em processo de aperfeiçoamento, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A excelência é dele e nós somos os vasos de barro. Ambientes proféticos precisam ser limpos, lavados das fezes desses animais, das fezes dos bois. Eu te pergunto se nós vamos jogar fora as fezes do boi, se nós vamos jogar fora a força, a produtividade do boi selvagem. Claro que não. Claro que nós não vamos nos anular e abortar toda a força do animal de carga que nos ajuda no trabalho, que ajuda na produtividade, que ajuda a trazer mais resultados para a colheita. Provérbios, capítulo 14, versículo 4, diz assim, não havendo boi no estábulo, ele fica limpo. Tem que limpar o xixi, tem que limpar o cocô, tem que tirar essa sujeira do cavalo, tem que tirar essa sujeira do boi. Não havendo boi, não havendo cavalo, não há sujeira no estábulo. Mas pela força do boi há abundante colheita. O ministério profético é mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Este é o retrato do ministério profético. Assim como eu fiz essa ilustração entre a Arca de Noé e o relacionamento de comunhão na igreja local, profetas em processo de amadurecimento são semelhantes ao boi, que traz com ele uma força, ao cavalo, que traz com ele uma força, uma produtividade, um coeficiente de resultados debaixo da unção profética muito mais rápido do que sem a unção profética. Saia para evangelizar sem a unção profética. Saia para evangelizar com a unção profética. Saia para evangelizar sem milagres, sem sinais, sem curas, sem prodígios. Saia para evangelizar com sinais, com milagres, com prodígios. Você vai ver que os coeficientes de crescimento, de resultado, de rompimento são inevitavelmente, indiscutivelmente menores ou maiores. Mas no uso do dom profético, muitas vezes a gente tem que puxar a orelha do irmão, a gente tem que chamar o cara no canto e dizer, vem cá, qual é a tua, meu? Que imaturidade é essa? Que manipulação foi aquela? Que profecia confusa foi essa? Que profecia inexata ou inexprecisa que você soltou e deixou a coisa solta no ar? Vem cá. Esse é o trabalho do pastor, esse é o trabalho do mentor, esse é o trabalho do líder, esse é o trabalho de uma escola de profetas. Não castrar a força da unção profética nos lábios de um jovem intercessor, de um jovem adorador, mas também não tolerar tudo em nome de Jezabel, com medo de brigar com Jezabel, com medo de confrontar Jezabel. Os dois extremos estão errados. Não. Existe a força do boi, nós queremos a força do boi no crescimento evangelístico da igreja, mas nós queremos a consciência de que ter boi no estábulo implica em limpar fezes, limpar urina, limpar a sujeira da comida do boi, limpar a sujeira da comida do cavalo.
A igreja local é esse local de sermos treinados como um laboratório profético, para quando irmos à rua, irmos às nações, irmos às cruzadas, irmos aos milagres, irmos aos hospitais, irmos aos presídios, vermos Satanás caindo do céu como um relâmpago. Te abençoo com este comissionamento, com esta palavra. Você vai ver Satanás caindo do céu como um relâmpago, mas você não pode operar na profecia independente. Não pode se tornar um profeta órfão. Não pode operar na profecia da rebeldia, da rebelião, nem na profecia da obstinação ou da teimosia. Porque muitos ofícios proféticos genuínos começaram bem, começaram intensos e terminaram mal. E terminaram endemoniados. E terminaram falando de Deus com o espírito errado, dando o ensino bíblico certo com a inspiração do espírito errado, gerando frutos para si mesmo, gerando frutos de iniquidade, gerando traumas, feridas, rebeliões, brigas, apostasia. Começou debaixo da nuvem da glória de Deus, terminou com ele mesmo sozinho ou com um bezerro de ouro pulando ao redor de duas tábuas da aliança quebradas, que Moisés ficou furioso e quebrou as tábuas do concerto, da pacto, da aliança. A crise de todo profeta sério, temente ao Senhor, é que ele tem uma profunda consciência das suas limitações, da sua humanidade e do seu potencial pecaminoso. Você ter consciência do seu potencial pecaminoso é diferente de você estar em pecado. Profetizar em pecado é uma coisa. Você profetizar em comunhão com Deus, consciente de que você não é melhor do que um mendigo, do que o homossexual, do que o adúltero, do que o assassino, do que o homicida. Eu estou aqui agora orando por um homicida que matou pessoas, mas eu tenho dentro de mim um potencial de cometer homicídio tão ruim quanto o dele. O dele se manifestou, o meu está reprimido pela palavra de Deus, pelos filtros morais que os meus pais estabeleceram em mim. Estou orando, estou ministrando graça, amor e unção do Espírito Santo de Deus sobre um pedófilo. Embora ele manifeste a pedofilia, eu não manifesto a pedofilia, mas eu tenho que ter profunda consciência de que eu tenho dentro de mim o potencial pecaminoso tão nojento quanto o dele. O dele manifestou, o meu não. Os meus filtros morais, a minha formação familiar, a minha experiência com a palavra de Deus, com o processo de discipulado, de mentoria, de cura interior, de libertação, gerou freios morais para esse potencial pecaminoso que está dentro de mim. Não subestime o seu potencial pecaminoso. Não ache que você é um super crente, que você é o Thor, o Homem de Ferro, a Mulher Maravilha. Não subestime. Tome cuidado. Compartilhe, converse. Quando a tentação ainda é um pássaro voando sobre a cabeça, tenha pessoas mais maduras do que você para puxar a tua orelha, confessar, orar, exortar. Para evitar que o pássaro se assente, ponha ovos, faça cocô e choque os frutos da iniquidade, os pecados na sua vida. E se pecar acidentalmente, creia, o sangue de Jesus lava, purifica e ele é nosso advogado junto ao Pai. Há esperança, mas o processo de restauração é uma coroa de glória que cai, e para restaurar essa coroa de glória não é banalizando e brincando com a graça, não é quando você quer, não. Já falamos muito isso sobre as janelas do Ministério do Arrependimento. Não descarte o seu cromossomo adâmico, mas também não viva em função dele. Desenvolva uma vida no Espírito, com os frutos e as obras do Espírito, rejeitando, anulando e crucificando as obras da carne. Profetas e profecias nunca serão 100% perfeitos. Existe o elemento humano nesse processo. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 22 diz: não extinguais o espírito, não desprezeis as profecias, examine tudo, retende o que é bom, abstei-vos de toda aparência de mal. Em parte nós conhecemos, em parte nós sabemos, em parte nós estamos vendo no mundo quântico, estamos falando do que nós estamos vendo ou ouvindo no mundo quântico. Em parte nós apenas intuitivamente conhecemos, achamos que é este o caminho. Em parte nós falamos por fé, por ousadia. Em parte nós temos 100% da segurança daquilo que nós estamos profetizando. Em parte nós temos 100% de dúvida e de incerteza daquilo que nós estamos profetizando. Em parte conhecemos, em parte esperamos pela fé e pela expectativa esperançosa de que aquela coisa tenha sido profetizado dentro do propósito do alinhamento de Deus. É uma visão imperfeita. É um reflexo obscuro,
É uma manifestação de Jesus até que ele chegue à plena manifestação de maturidade em nós e através de nós. Não espere ser perfeito para orar, para profetizar, para servir. Os seus defeitos comece a ser disponível. Seja disponível nas mãos de Deus e Ele vai te fortalecer e te aperfeiçoar ao longo do processo. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9 diz: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Profetizar é falar pela fé. Em partes você tem uma convicção no Espírito e conhece o que está falando. Em partes você tem uma ousadia e está pisando em ovos por esperança e o potencial de um futuro melhor. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. A imagem turva e distorcida, obscura, será clareada, será nítida. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei à idade adulta, como homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por um espelho, em enigmas, imagens obscuras, deturpada. Mas então, quando Jesus se manifestar plenamente, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 14 diz que aquele que ora em línguas a todos discerne, mas nem por todos é discernido, porque ele edifica-se a si mesmo. Procure sempre usar o termo profecia inexata ou profecia não precisa. Evite usar a expressão, aquela profecia lá é uma falsa profecia, esse aí é um falso profeta. Se você discernir pelo Espírito de Deus que é um falso profeta, pegue a cinta e bata nele, exorte, confronte, vá para a briga, não tolere Jezabel. Mas se Deus não te deu uma revelação profunda e convicta de que é uma falsa profecia ou um falso profeta, o profeta imaturo, o profeta da alma, o profeta de Deus que ainda está em processo de treinamento, não diga que é uma falsa profecia ou que é um falso profeta, diga que é uma profecia indefinida, inexata, imprecisa, não clara. Use esses adjetivos para que você não corre o risco de tocar num profeta de Deus em fase de treinamento, em fase de amadurecimento, em fase de aprender a ouvir e falar das coisas do mundo quântico, das coisas do Espírito Santo de Deus. Lembre-se que sempre que você for confrontar uma falsa profecia, um falso profeta, um espírito de adivinhação, um espírito de engano, você deve ter autoridade, fé, integridade, um coração inteiro para desligar, romper com isso. Te abençoo com essa palavra, te abençoo com esse aspecto da humanidade do profeta, do intercessor. Seguiremos falando sobre isso nos próximos dias. Deus te abençoe abundantemente mais. Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Segundas-feiras à noite, culto online. Vamos juntos unir nossos dons, nossos talentos, manifestar a glória do Senhor. Te abençoo em nome de Jesus. Mande seu pedido de oração, deposite sua oferta. Seguiremos produzindo conteúdo no YouTube. Em nome de Jesus.